Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Isbel Talks. Estou aqui com um convidado especial, vou apresentar ele brevemente aqui para vocês. Mas antes, eu quero reforçar para você que estamos em período de matrícula das nossas matérias online. Nós temos o seminário EAD completo, que ainda está na promoção por R$100 por mês. Esse é o ano de você adquirir o seminário. Não existe esse lugar nenhum. Maravilha, hein? Não é? Esse é o ano de você iniciar o curso de teologia. Nós vamos manter essa promoção até o próximo dia 15, tá certo? E agora não tem como mais você iniciar no híbrido, que seria presencial e online, porque as turmas estão esgotadas, lotadas. Não tem mais a possibilidade. Graças a Deus, estamos lotando as turmas para estudar teologia. Você tem a oportunidade de estudar online. Vamos iniciar mais uma turma agora em abril, mas o período promocional é só até o dia 15 desse mês. Tá ok? Não perde essa oportunidade. Bota lá o cupom de desconto, Isbel 70 anos, porque o Isbel esse ano está fazendo essa promoção, porque já fazem 70 anos que nós estamos formando pastores aí na nação, né? Graças a Deus, com seriedade, ultrapassamos a barreira do tempo e da tradição também, né? E nós estamos continuando formando essas pessoas e você tem a oportunidade de participar de tudo isso. Bom, vamos começar aqui com o nosso amigo, irmão, servo do Senhor, que é um missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. O nosso irmão e pastor Edivaldo Marcolino. Seja muito bem-vindo, meu querido. Um prazer estar com você aqui. Na minha conversa com ele aqui antes do podcast, antes de começar, eu já estava com vontade de chorar, falando a respeito de chamado. Mas eu vou deixar você se apresentar, apresentar a sua família, o seu trabalho lá. Tá joia. Eu agradeço, né, desde já aí, o convite para poder participar e poder conversar um pouco sobre as coisas do reino de Deus, né? Amém. Sobre esse Deus tão bom, né? E tão maravilhoso, tanta coisa boa tem feito por nós e também através de nós, né? Então é uma maravilha. E eu sou o Edivaldo Marcolino, paranaense, nascido aqui em Umuarama e criado aqui em Londrina. Então cheguei aqui muito cedo, com 6 ou 7 anos, e aqui passei minha adolescência e também uma parte da minha juventude. Sou casado com a missionária Adriana Pereira Marcolino. Ela é do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Promissão. Deus nos abençoou com 2 filhos, o Caleb, que tem 15, e o Felipe, que tem 13. Conheci minha esposa lá no campo missionário. Já pensou, brasileira, e você nem conheceu aqui? Não, aqui nunca tinha visto ela, mas nós nos encontramos lá. Ela também é missionária da Junta de Missões Mundiais. E as coisas foram se estreitando, até que nós nos casamos e aí temos servido ao Senhor esse tempo todo. Aí eu sempre digo o seguinte: talvez você que quer se casar, e talvez você tenha que ir para o campo missionário, né? tá difícil de encontrar por aqui, né? Olha, Deus está falando com você. Talvez você está lá, né? Então, vá para a missão. Mas então, desde tempo servido ao Senhor, né? Um privilégio poder servir ao Senhor lá em Moçambique já há 26 anos e uma honra, né? Poder participar dos planos de Deus lá para aquele lugar, para aquela nação, para aquele povo, uma maravilha. Que bênção. E estarmos aqui, né, tão distante, e saber que Deus está fazendo algo naquele lugar e tem usado pessoas sérias para fazer isso, é uma maravilha. E existe alguma forma das pessoas participarem dessa missão também? Ou vocês têm algum lugar que elas possam acessar? Um link, um Instagram, alguma coisa assim? Posso deixar depois aqui um link para vocês, né, aqueles que se interessarem, né, que vai cair diretamente lá na página, naquilo que a gente tem feito, né, e os contatos, o WhatsApp também, para a gente poder conversar. E com certeza dá para participar, sim. Que legal. Tem grupos de voluntários que às vezes se organizam, né, para poder ir lá e ter essa experiência, ver as coisas mais de perto, né? E, assim, nada melhor do que você ir no local mesmo, né? Às vezes a gente conversa algumas coisas, às vezes a gente mostra algumas imagens, mas nada melhor do que você ir lá pessoalmente e vivenciar tudo aquilo e ver como é que as coisas estão funcionando. Então, com certeza, são muito bem-vindos, né?
Que legal. Então, já vamos aí Ó. ficar atentos para deixarmos o link, beleza, Eric? A gente falar com o Lucas para ele colocar o link da missão, para que as pessoas possam conhecer e participar de alguma forma também, né? Se possível, até ir conhecer lá de perto. Isso. Eu acredito que vai ser bem importante mesmo. Bom, também temos aqui em mãos um livro que sua esposa escreveu, não é isso? Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. Esse livro provavelmente foi escrito lá. Foi, ela conta algumas experiências dela lá, né, no campo missionário, algumas curiosidades. É também fruto de um trabalho de mestrado dela, então tem muita coisa legal aí, tem muita informação bem interessante, bem edificante. E os olhos brilhantes, porque você pergunta para uma criança nossa aqui, o que você quer ser quando você crescer? Ela tem uma referência, geralmente ela tem uma referência, quer ser igual o pai, ou ela quer ser um engenheiro, um advogado, um motorista, um médico, um pastor, um missionário, alguma coisa, ela sempre tem essa referência. Mas, em Moçambique, você pergunta para uma criança moçambicana o que ela quer ser quando crescer, e ela não tem uma resposta. Muitas delas não sabem, assim... Parece que ela não tem perspectiva de melhora, não há uma esperança lá na frente. É como se fosse assim, minha vida é difícil agora e ela vai continuar sendo difícil até o final. Mas aí, quando entra Jesus na vida dessas crianças, quando elas têm contato com o amor de Deus, com a palavra de Deus, as coisas mudam. Nós trabalhamos lá com um orfanato, nós trabalhamos com uma escola também, então, crianças... e aí elas chegam lá com as dificuldades dela, cada um com a sua história difícil, mas elas chegam ali, elas encontram uma grande família que acolhe muito bem, que expressa muito amor, muito carinho. Isso transforma a sua vida, transforma o seu coração e faz com que sonhos brotem. Aqueles adormecidos, traz esperança, traz uma certeza, traz algo de melhor lá na frente. Então, olhos brilhantes, porque quando isso acontece, você olha para o olho dela e você vê o brilho, né, de esperança mesmo, de que algo vai acontecer, algo vai melhorar, né? E é isso que Jesus faz. Então, é muito, muito interessante a leitura desse livro, edificante mesmo, e dá para sentir um pouquinho do gostinho daquilo que Deus está fazendo lá em Moçambique. Está fazendo muita coisa. Que bênção, cara. Esse aqui é meu de presente, né? Seu. Bom, esse aqui é meu, você não pode ter esse aqui, porque ele é meu. Mas se você quiser adquirir, acredito que também no... Depois, vamos colocar aí o contato, e aí é só entrar em contato comigo e a gente vai dar as informações de como você pode ter esse livro também. Que legal, que legal. Vai gostar muito. Bom, gente, passamos aqui do período de apresentação, né? E uma das coisas que a gente já iniciou na nossa conversa aqui anteriormente é sobre como você entendeu esse chamado do Senhor, né? Como você, de alguma forma, estava aqui no Paraná e caiu de paraquedas em Moçambique. Sabemos que não foi um cair de paraquedas, né? Que existe toda uma trajetória. Mas compartilha com a gente a tua história, como aconteceu isso, para que as pessoas possam se ouvir e conhecer um pouco mais sobre você. Tá, joia. A gente tinha falado, né, que tudo começa com o contato que eu tive com o Evangelho, que foi através dos meus avós. Nós morávamos todos na região de Umuarama, e aí depois o meu avô, por parte de pai, se mudou para Londrina. E aqui em Londrina ele se estabeleceu no Jardim do Sol, e a igreja mais próxima era a Igreja Batista de Vila Nova. Então ali ele frequentou e se membrou ali também, né, se tornou membro da igreja. E depois ele se mudou para a Zona Norte. A gente estava falando, né, que naquela época era conhecido como Cinco Conjuntos. Cinco Conjuntos. Um abraço aí, pessoal do Cinco Conjuntos. Ainda é conhecido, mas agora é Zona Norte, né, que se fala, né? Mas então eram os Cinco Conjuntos. E quando ele foi para lá, o pastor Gerson, que era o pastor da Igreja Batista de Vila Nova, disse: olha, vamos abrir um ponto de pregação na sua casa, para atrair esse pessoal todo que está aí, né, chegando agora no Cinco Conjunto. E foi isso que fez. Então, a partir dali, começou a congregação Monte Sião. Naquela época, era a congregação Monte Sião. E eu me batizei, então, na Vila Nova.
né? Congregação lá, e a gente veio para cá, para Vila Nova, para se batizar, e eu tinha 9 anos na época. Então, já se passam 42 anos desde esse momento, né, que mudou a minha vida completamente. E aí, depois do batismo, eu desci assim, para algumas salinhas para se arrumar, né, se organizar, para depois subir para o templo para poder continuar o culto. Um tio meu, ele tinha me dado uma gravata, e eu me organizei todo, coloquei a gravata e fui para a frente do espelho. E quando eu cheguei na frente do espelho, então, eu me vi assim como um pastor. E quando eu me vi como um pastor, eu disse, opa, é isso que eu quero ser um pastor. É claro, com 9 anos você não entende muito bem essas coisas, não está sabendo muito direito, né, do que se trata. Mas ali foi o meu chamado. Ali foi Deus me separando para o ministério. De alguma forma aquilo marcou o seu coração, Marcou. a sua Então, história. assim, e a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Deus chamando os meninos, Samuel, o próprio Davi, né? O rei Davi também, pequenininho. Então, assim, é uma especialidade de Deus, né? Fazer esse tipo de coisa, né? E às vezes ele faz. Então, naquele momento, me senti assim, como um pastor, e ali foi o meu chamado. Então, 14 anos depois, quase 15 anos depois, eu estava desembarcando lá em Moçambique. Então, a coisa começa primeiro com o chamado. É claro que todos nós somos chamados. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para Ele, automaticamente nós somos direcionados às fileiras daqueles que são os anunciadores das boas novas da salvação. Não tem como fugir disso. Nós aceitamos a Jesus e nós nos tornamos suas testemunhas. Comunicadores. Comunicadores. Mas há alguns chamados específicos dentro desse universo do chamado geral. Tem alguns chamados específicos, direcionados para isso, para aquilo. Então, assim, começa com o chamado. Nós temos esse chamado e depois temos a convicção do chamado. É exatamente isso que eu quero fazer. E a gente estava conversando que não adianta a gente fugir do chamado, né? Não adianta. Porque quando a gente é chamado para uma coisa específica, se a gente não obedecer, não seguir nessa direção, a gente vai andar em círculo, né? A gente corre e sai no mesmo lugar, rapaz. Você gira de novo e cai no mesmo lugar. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Tá vendo? Correu em círculos, né? Corri em círculos, cara. E é interessante que quando Deus realmente quer que algo aconteça na sua vida e que você atue de alguma forma dentro do reino dele, olha, vai ter que acontecer desse jeito, porque eu tentei fugir, hein? Né? E olha onde eu estou. Pois é, não, você corre em círculos. A grande verdade é essa, você corre em círculos. E se você não faz isso, se você insiste em fazer outra coisa, você vai viver a sua vida assim, por mais sucesso que você tenha nas áreas que você vai atuar, mas vai sempre faltar alguma coisa, porque exatamente você não está no lugar exatamente que era para você estar. Mas aí, quando você compreende isso, quando você tem essa convicção de que é isso que Deus quer de mim, então, no meu caso, eu falei, né, eu dei o exemplo do funil. Ele me colocou dentro do funil e foi afunilando. Então, as coisas foram acontecendo e foram direcionando para Moçambique, para onde eu estou hoje. Então, assim, foi estreitando, até que chegou no gargalo. E quando chegou no gargalo, esse gargalo era Moçambique. E estou servindo ao Senhor lá em Moçambique já esses 26 anos. E o que nos faz permanecer no lugar? A convicção. E eu acho que em todas as áreas isso, né? Mesmo numa profissão que você está desenvolvendo, secular, alguma outra coisa, o que você está fazendo parte da convicção. Se você tem convicção de que é isso aqui, você vai permanecer firme, mesmo que as ondas sejam gigantescas, mesmo que os obstáculos sejam gigantescos, você vai ultrapassar. Você vai resistir, você vai estar... Aquilo que Jesus falou, né? A gente vai estar firmado na rocha, né? Vem vento, vem tempestade, sopra com violência, mas, pela convicção, você fica. E Deus lhe ajuda, e Deus lhe dá força, Deus lhe capacita. Jesus falou assim, no último capítulo de Mateus, né? 28, lá.
eis que estou convosco. Não é que ele estará conosco. Eu estou agora, nesse momento, em qualquer momento que você estiver, ele está ali com você, até a consumação dos séculos. Então, assim, você tem a convicção de que é isso, e você permanece firme, e você conta com a presença de Jesus com você, para você ultrapassar essa coisa. E você ultrapassa. E quando você ultrapassa, você olha e fala, ufa, glória a Deus, é isso aqui mesmo. Enquanto você fala sobre a questão da convicção, né? Muitas pessoas que passaram por aqui, né, que conversaram com a gente aqui no podcast e até mesmo no dia a dia, né, pessoas que estão envolvidas com a missão de alguma forma, não só missão fora do país, como você está, fora do Brasil, mas missão do dia a dia mesmo. A questão da convicção se tornou um dilema muito grande para alguns, né? Alguns desistem no meio do caminho porque não tem a famosa convicção. Mas uma das barreiras que surgem na nossa vida é a dúvida também, né? E a convicção não é literalmente o ambiente, o local. Não, é o Deus que me chamou para isso. Se você está convicto do Deus que te convidou para viver algo e você está dizendo sim para esse Deus, cara, fica. Ele vai te dar suporte suficiente para você resistir todas as tempestades. E eu imagino que não tenham sido poucas as tempestades e as dificuldades que tenham surgido lá em Moçambique. Desde já queria até ouvir você, né? Quais foram os primeiros impactos que você teve da realidade de Moçambique e como foi as suas primeiras dificuldades lá, algumas que você enfrenta até hoje também? Ó, o grande impacto foi a grande necessidade, né? A pobreza, o acesso dificultado, né, das pessoas em certas coisas, essa quantidade de criança que há em Moçambique. 45% da população é formada por crianças, até os seus 15 anos de idade. Uma população de quase 24 milhões, por aí, de habitantes, 45% é formado por crianças. E crianças que, igual eu falei para você, né, sem perspectiva, muitas delas, sem almejar nada de melhor lá na frente. Então, assim, quando eu cheguei, isso me impactou muito, de ver essa desistência, né, dessas crianças, assim. Então, chocou muito e mexeu muito comigo. E eu falei, meu Deus, como é que a gente pode fazer aqui para melhorar essa situação, né? Então, Deus foi dando as estratégias e tal. Então, esse foi o grande impacto que eu tive quando eu cheguei. A necessidade muito grande, não só espiritual, mas material mesmo, física, assim, necessidades, né? Graças a Deus, com o passar do tempo, as coisas elas estão melhorando. O país está desenvolvendo, o governo tem feito esforços, né, para que a vida das pessoas melhore. Então, hoje as pessoas têm muito mais acesso a serviços do que antigamente, a questão da saúde, a questão da educação. Mas está muito longe ainda, tem muito caminho a percorrer, tem muita coisa para fazer, né? E a nossa escola, ela é uma escola cristã. Então, assim, os professores, todos eles são cristãos evangélicos. A escola tem hoje 350 alunos. Que legal. Que atende não só o orfanato, mas atende a comunidade. E esses alunos são, uma vez por semana, tem uma aula de estudo bíblico em cada sala. Uma vez por semana é realizado um culto geral, né, com toda a escola, então vai todo mundo para o templo. E aí é realizado esse culto, né, louvor, adoração, palavra, né? Agora, no ano letivo, no início do ano letivo, que é em fevereiro, tinham lá 350 crianças no culto, e nós tínhamos recebido a doação de Bíblias, e nós distribuímos uma Bíblia para cada criança. Que legal. Então, cada criança levou uma Bíblia para sua casa. E a palavra de Deus é assim que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, assim, a gente fica imaginando o que Deus vai fazer, né, através
da leitura dessa Bíblia, dessa palavra de Deus e da vida das crianças. Eu não sei, acho que estou fugindo um pouquinho lá da pergunta, mas estamos na conversa aqui, né? Não, com certeza, não se preocupe. Uma coisa muito interessante é que muitos membros da nossa igreja, elas vieram para a igreja por causa daquilo que Deus fez na vida dos seus filhos na escola. Por exemplo, o pré-escolar, porque a escola é do pré até o 5º ano. Então, assim, do pré até o 2º ano, tem uma merenda escolar, tem um lanchinho que é fornecido para eles. E aí, quando eles vão comer o lanchinho, eles geralmente escolhem uma das crianças para orar e as outras vão repetindo. Então, isso é de segunda a sexta. Que legal. Aí, quando eles chegam em casa, eles querem fazer a mesma coisa. E aí não adianta o paizão chegar todo apressadão e colocar a comida no prato e comer, não vai acontecer. Eu vou dizer, meu pai, vamos orar primeiro aqui. Eu vou orar, o senhor repete. Então, ele tem que repetir a oração. Que legal. Então, isso acaba despertando a curiosidade de muitos pais, saber o que está acontecendo com essa criança, como é que é isso, que ensinamento é esse. E até perguntar sobre isso, como é a aceitação das pessoas lá com relação ao evangelho, né? Porque o caminho que vocês tomaram é literalmente por meio das crianças, né? Por conta da escola, do orfanato. Mas e com os pais? Como tem sido essa aceitação? Então, Moçambique é um país muito aberto. Os moçambicanos são muito abertos para receber a mensagem da palavra de Deus. Agora, tem a grande questão entre receber a palavra e viver essa palavra. Então, aí o problema está exatamente aí, a dificuldade está aí. Porque como é um país que tem, na sua cultura, tudo envolve os antepassados, os mortos, né? Então, tudo gira em torno dos que já morreram. Então, são as idas aos curandeiros, né, que eles dizem, aos feiticeiros, assim, para buscar os seus antepassados, uma orientação através dos seus antepassados é muito forte. É uma coisa cultural, né? Cultural, então isso está enraizado. A criança nasce ali e ela cresce com isso e tudo gira em torno disso. Então, assim, quando essa pessoa aceita Jesus, a gente só vai perceber que, de fato, ela teve uma experiência profunda com Deus quando ela rompe com essas questões. Mas não é simples romper com essas questões, imagino, porque envolve uma série de coisas. Assim, muitas consequências advêm a partir dessa decisão. Então, quando aqueles que aceitam a Jesus tomam as suas decisões de não seguir mais isso, sem se importar com as consequências que podem vir, então, de fato, essa pessoa aceitou Jesus, de fato, ela teve uma experiência com Jesus, e Jesus honra essa decisão, e Jesus faz com que ela seja uma luz ali, seja uma testemunha do poder de Deus. E depois, claro, através do seu testemunho, da sua vida mudada, da sua entrega total a Jesus, acabam que muitos familiares, amigos, pessoas são atraídas por isso. De fato, há uma esperança, de fato, há uma mudança. De fato, tem algo do outro lado disso que nós já conhecemos até agora, e acabam sendo impactados e acabam vindo para o lado de Jesus. Mas não é simples. Desde uma expulsão do convívio familiar, não te queremos mais aqui, você não faz parte da nossa família, desde um tio muito enfesado e zangado que te encontra na rua e te dá uns tapas, ou talvez coisas mais sérias, né? Então, assim, são questões que acontecem, mas que, por meio disso, a gente percebe até que ponto a pessoa está comprometida com Jesus. No caso das crianças, muitos acabam vindo, aceitando a Jesus por causa daquilo que aconteceu na vida dos seus filhos e permanecido firmes. É claro que tem outros que desistem no caminho, tem outros que sucumbem à pressão da família, que não é pouca. A família exerce uma pressão muito grande justamente por causa disso aí. Então, assim, por que você está aí nessa religião, você está aí nessa igreja, você está aí nesse lugar? Esse pessoal é estrangeiro, eles não são daqui, amanhã ou depois vão embora. Então, se você tiver um problema, você não vai vir voltar para cá, você não vai voltar para os nossos antepassados. Então, assim, é esse o tipo de pressão que acontece o tempo todo, mas que, de certa forma, expõe aqueles que, de fato, tomaram uma decisão por Jesus e estão firmes lá com Jesus. A missão lá, perdão por te interromper, mas a missão lá, ela já existe antes de você? Ou você foi
para implantar a missão nessa região que você está? Ela já existia há uns 8 meses, talvez. 8 Ela já meses. existia. Ela já existia. Era uma organização americana que tinha estabelecido esse trabalho ali. Legal. E nessa região onde nós estamos, era uma região distante do centro da cidade, então era bem afastado e era uma zona rural, assim. Então, os vizinhos eram muito longe um do outro e tal. E aí, até é engraçado, tem uma coisa engraçada que diz assim, quando alguém fala assim, que quando chegou aqui era tudo mato, é porque ele é muito antigo no lugar, né? Então, é mais ou menos isso. Nós chegamos, era tudo mato. Era assim, ainda tinha que desbravar muita coisa, né? Depois veio o progresso e tal. E então, já existia esse trabalho. E nós, como eu falei para você, eu fui para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, nós trabalhávamos com um ministério chamado Criança Feliz. Trabalhávamos com crianças de rua. E tem o pastor Gessé e missionária Raquel, que são nossos companheiros desde que nós chegamos. Trabalhamos juntos lá no Ministério Criança Feliz, em Belo Horizonte, e fomos juntos para Moçambique, para desenvolver o trabalho. Quando nós chegamos lá, a princípio a gente foi só para um período de 1 ano, que era para ter uma ideia e tal. Mas aí, o que aconteceu? A missão comprou um outro lugar, mais próximo da cidade, onde tinha água encanada, onde tinha eletricidade. Rapaz, nós vivemos lá 8 anos sem eletricidade elétrica, nesse lugar. 8 anos. Já pensou? Era só com um gerador de energia. A gente ligava 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite. Então, se quisesse carregar alguma coisa, ligar um aparelho, tinha que aproveitar esse horário do gerador. E depois, energia alternativa, né? Solar, plaquinhas solares para lâmpada e tal. E é interessante porque naquela época a gente estava acostumado com aquela escuridão toda e depois a energia chegou e hoje, quando acaba a energia, é um terror, né? Porque fica tudo escuro, o que é isso? Como é que é? Aquele sofrimento todo, né? Mas foi desse jeito. Então, essa missão lá, ela comprou um outro terreno mais próximo da cidade e ela construiu um outro lugar, uma estrutura, e ela estava se mudando para lá. Então, ela disse, olha, esse lugar aqui vai acabar, porque não tem ninguém para ficar aqui e, né, nós estamos todo mundo mudando para lá. Se vocês quiserem voltar para cá e assumir o trabalho, então é de vocês. E aí nós viemos, depois de 1 ano, voltamos ao Brasil depois de 1 ano, e 3 meses depois nós retornamos lá para Moçambique para continuar esse trabalho, que é o trabalho que nós temos até hoje. Que legal. Que é o orfanato, a escola, a igreja, e tem alguns projetos que acontecem em volta desses 3 que são os principais. O orfanato, temos hoje 60 crianças, mais ou menos, na grande maioria órfãos de pai e mãe, e casos de crianças que a ação social nos encaminha por outras situações. Uma coisa bem corriqueira é crianças perdidas. Criança pequena que vai para a esquina comprar algum produto, um tomate, uma cebola, alguma coisa, quando volta, assim, sabe como é criança, né? Se interte com uma brincadeira, alguma coisa, e depois, rapaz, não acha o caminho de casa. Vai para essa vielinha, para outra viela, para outro lugar, quando vê, se perdeu. E os pais não... Alguém encontra e diz, onde você mora? Quem você é? Não sei para onde que é. E aí, ao invés de trazer para perto da casa, acaba se distanciando e vai indo cada vez mais longe até encontrar uma delegacia. Dentro dessa delegacia tem um órgão da ação social que encaminha a criança para alguma instituição. Então, nós temos crianças que são encontradas perdidas, mas que não foi possível encontrar seus familiares. Isso é comum acontecer? Muitas vezes acontece. E crianças pequenas, porque a estrutura familiar é um pouco complicada. Às vezes, assim, são muitos relacionamentos, são muitos filhos, muitos casamentos. E cada relacionamento desse tem lá os seus filhos, e, às vezes, os filhos acompanham os pais, o pai. E, com aquela nova parceira, às vezes, ela não tem tanta paciência com o filho que não é dela. Então, ele, geralmente, acaba desenvolvendo coisas, tarefas em casa que são complicadas, né? E aí, muitas delas fazem isso. Manda a criança para comprar um negócio, mas ela se perde. Então, a gente tem casos desse tipo assim. Mas também tem o milagre de Deus.
E eu sou muito impressionado com a capacidade e o poder de Deus de fazer as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque, às vezes, Deus organiza situações onde a gente acaba encontrando os pais dessas crianças. Um deles é o seguinte: uma certa vez, nós fomos, terminou o ano letivo, férias das crianças, vamos levar as crianças para a praia. Alugamos lá um transporte público, um ônibus, e colocamos a criançada dentro e vamos para uma praia, uns 60, 70 quilômetros, talvez. E, num determinado trecho, tem um ferry-boat, tem que atravessar o ferry-boat. Então, chegou lá, todo mundo desceu, a criançada toda desceu, entrou no ferry-boat, o ônibus estacionou ali, e a gente reparou que tinham algumas pessoas que estavam olhando para uma certa criança e gesticulando e falando e aquela coisa toda. A gente se aproximou para saber o que era. E eles disseram: acho que nós conhecemos essa criança ali. Qual criança? Aquela ali. Conhece de onde? Não, eu acho que é filho de uns amigos nossos, dos nossos vizinhos e tal. Aí chamamos a criança. Ele falou: você não é o filho do fulano de tal, assim? Ele disse: eu sou, é o nome do meu pai e tal. Nossa, o pessoal achou que você tinha morrido, que nunca mais te viu e tal, aquela coisa toda. Aí nós falamos: olha, nós estamos indo ali, mas nós vamos voltar e vamos resolver essa situação aqui. Fomos, passamos o dia e voltamos. Quando nós voltamos, tinha um grupo grande de gente, pessoas. E a família dele, o pai dele, tios e irmãos, e já fazia 5 anos que eles assim não tinham contato, achou que tinha morrido. Agora, qual a probabilidade disso acontecer? É muito pouca, né? Pouquíssimo. Se não fosse Jesus no negócio, se não fosse Jesus organizando o momento, a situação, isso não ia acontecer. Dá um filme. Não é? Então, assim, isso são casos que acontecem também corriqueiramente. E assim, não é uma coisa que se tornou normal para a gente, porque Deus, ele nos surpreende todos os dias. Em cada situação, em cada história, Deus nos surpreende. Então, eu sou muito impressionado com esse poder de Deus, né? E em todo esse tempo a missão só vem crescendo lá, né? Graças crescendo. a Deus. Eu cheguei a ver um PDF, né, que o Vanderlei me mandou, e aqui tem algumas informações sobre a missão de vocês lá, né? E são muitos números, gente. Gente, são muitos números. Eu vou até ler alguns deles aqui para a gente conversar sobre eles. O primeiro, são 1963 missionários envolvidos com essa missão, não é isso? Isso aí são missionários batistas da Convenção Batista Brasileira de Missões Mundiais. Nós estamos já com quase 2.000 missionários de Junta de Missões Mundiais, os batistas brasileiros, distribuído, acho que em 84 países. 84 países em atuação. São 84 países onde tem a presença dos missionários batistas. Lá com vocês são quantos? Lá conosco temos nós ali no sul, são 2 casais no sul, tem mais alguns missionários, acho que são mais 3 no centro do país e mais um outro casal no norte do país. Então, em Moçambique... Desses quase 2.000, são apenas umas 20 pessoas no máximo lá. Por ali, em Moçambique. Entendi. E os outros estão espalhados nesses 84 países aí. Que também são muitos, né? São muitos. Algo que você estava conversando com o Vanderlei agora há pouco também, foi que vocês falaram que as missões, as igrejas também se ajudam muito lá, não é isso? Rapaz, isso é uma coisa tão interessante, porque não tem como sobreviver a missão no campo missionário sem o envolvimento, sem essa ligação, essa ajuda mútua das denominações. Então, assim, são muitas denominações que estão desenvolvendo também trabalhos sérios, né, de grande relevância e que precisa de uma mão amiga o tempo todo. Então, a gente se ajuda, a gente promove coisas juntas, porque senão não funciona. Então, assim, a tal da placa denominacional, ela, de fato, ela cai um pouco assim no campo missionário, porque é necessário essa ajuda. Que deveria cair em todo lugar. Né? Você tem a sua denominação, você tem os seus trabalhos voltados para a sua denominação, mas em algum momento a gente tem que se ajudar. Essa união precisa existir.
um congresso ali, uma conferência ali, uma ministração do outro lado, uma prestação de serviço aqui, uma visita em algum lugar, sabe, essas coisas. Então, elas acontecem o tempo todo. E se você se fechar, você fica isolado e você também, na hora que você necessitar, você não vai ter ajuda. Então, essa é uma coisa interessante que acontece no campo missionário, que é essa ajuda, né? E é muito interessante isso, viu? É muito interessante mesmo. Para alguns parece ser até estranho, né? Quando eu cheguei aqui no Paraná, eu sou do Nordeste, né? O pessoal já me conhece aqui, você está me conhecendo agora. Mas em algumas regiões lá, as igrejas parecem ser inimigas. Pois é. Isso acontece demais. Mas aqui, quando eu cheguei no Paraná, eu vi uma realidade talvez um pouco mais diferente. Não que não existam igrejas unidas lá, isso acontece também. Mas aqui eu encontrei um pouco mais. São igrejas que são literalmente denominações diferentes, mas elas se ajudam de alguma forma para beneficiar a cidade, beneficiar pessoas. E você falando sobre isso, para alguns contextos é bem distante. Ó, é impossível isso acontecer na minha cidade. Mas que bom que isso está acontecendo lá fora, né? Que as igrejas se ajudam, porque precisa realmente que aconteça. Tem que ser, porque se você não contar com a ajuda do outro, você não vai conseguir avançar. A obra de Deus não vai avançar, não. Você vai ficar estacionado ali e naquela necessidade você não vai conseguir, né, ultrapassar. Então, exato. Embora sejam muitas igrejas e denominações diferentes, mas é o mesmo corpo. É uma igreja só, né? A Igreja de Cristo. Bom, e tem outros números aqui também, né? 1.720 pessoas, discipuladores, né? Isso também espalhado por essas nações. Mais de 173 mil pessoas beneficiadas por esses projetos. Esses missionários que estão espalhados em todos esses países, eles desenvolvem diversos projetos de todo tipo. E esses projetos, então, acabou beneficiando, isso aí são dados do ano passado, né? Hoje provavelmente já são já bem mais está alterando, mas assim, essa quantidade de pessoas foram aqueles que foram beneficiados por esses projetos e pela ação desses missionários espalhados nesses lugares. Então, assim, é um número bem expressivo, né? Que tem mudado a vida de muita gente, que tem ajudado muita gente e que tem também transmitido o amor de Deus, né? Que não é só a questão espiritual, né? Ela envolve o completo, né? O homem completo mesmo, em todas as áreas do ser humano, né? Muito bom, muito bom. Bom, e os números não param. São muitas informações aqui. Uma das coisas que para a gente pensar a respeito de missões é sempre bom, que na realidade de muitas igrejas locais isso foi esquecido. Graças a Deus existem muitas igrejas sérias pensando, a denominação missionária também tem um trabalho significativo lá em Moçambique. Sim, é isso. E outras denominações também. Mas essa conscientização precisa existir, né? Porque dentro de alguns contextos de igreja, você nunca vai experimentar da realidade que essas pessoas experimentam lá fora. Nunca. Mas, tipo, a pobreza extrema em alguns lugares, a falta de coisas, de bens que deveriam ser comum para a sociedade, né? Um saneamento básico, energia elétrica, enfim, todas essas coisas. E acredito que você aí de casa foi, embora uma conversa rápida que nós tivemos aqui já passou uma hora, já acredita? Passou? Meu Deus. Passou. Embora nessa conversa rápida aqui, o nosso maior desejo é que você seja conscientizado disso, que você ore por isso, porque a oração não é uma das coisas que a igreja deve fazer, mas talvez a principal. Nós precisamos estar em contato com o nosso Deus, orando pela graça dele sobre essas pessoas e para que muitos se submetam e se entreguem a esse chamado que é de estar servindo a Deus em outros lugares também, né? Pois é, aquilo que nós falamos, né? Nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus e automaticamente nós somos encaixados e não tem como a gente fugir disso, né? E aí, assim, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim que Deus, ele cravou na nossa alma o desejo pela eternidade. Nós vivemos os nossos dias, desde o dia em que nós aceitamos a Jesus até o dia que Ele nos recolher,
desejando a eternidade, desejando estar com Ele para sempre. E essa é uma alegria, uma satisfação que nós temos no nosso coração, mas ela não fica só com a gente. O Spurgeon, ele diz lá uma frase forte, pesada, ele diz assim que se alguém diz que está indo para o céu, mas não faz nada para que outros também possam ir para o céu, é porque ele mesmo não está indo para lá. Entendeu? Então, assim, eu desejo o céu, eu quero estar na presença de Deus eternamente, mas eu quero que o outro também esteja. E então a gente vive, ele vem, né, e crava na nossa alma esse desejo pela eternidade. E a gente vive a nossa vida, e a gente vive tentando agradar o Senhor, e a gente também tenta aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nessa curto tempo de vida que nós vivemos, para também anunciar o Evangelho, para também, de alguma maneira, atrair essas pessoas para Jesus. Nós temos muitas oportunidades pequenas ou grandes, nós temos oportunidade. Só para finalizar aqui, um dia eu estava numa fila para comprar um lanche. Quando eu chego na fila, quando eu chego na minha hora de ser atendido, a menina que estava me atendendo, ela estava toda chorosa, as lágrimas escorrendo assim, ela estava malzinha, sabe? Eu falei, minha filha, o que foi? Está passando mal? Está precisando de uma ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Ela disse, não, o senhor não pode me ajudar, porque é uma coisa minha aqui dentro e tal. Eu falei, mas eu não posso orar por você? Você aceita que eu ore por você? E outra coisa, não vou orar alto, não, vou orar baixinho, você nem vai passar vergonha, não. Posso orar? Ela disse, pode. Eu orei ali por ela, eu não sei o que estava acontecendo com ela, mas quando eu terminei a oração, ela enxugou as lágrimas e já deu um certo ânimo para ela. Alguma coisa aconteceu no coração, Deus falou com ela no coração, eu não sei o que estava se passando no coração dela, mas, de alguma forma, Deus, naquele momento, fez alguma coisa. E eu não sei o que aconteceu, se resolveu, se não resolveu, mas, naquele momento, Deus se manifestou, Deus mostrou o amor que ele sente por ela. Né? Então, são oportunidades que nós temos o tempo todo. A gente olha assim e fala, talvez lá em Moçambique. Pode ser, talvez lá em Moçambique. Pode ser. Mas e aqui, do meu lado? Na minha comunidade, na minha igreja, entre os meus colegas de trabalho, entre meus colegas da escola, o meu vizinho. Né? Que vizinho? Você sabe como é que é, né, vizinho? Né? Tem uns vizinhos bons e tem outros que não são tão bons, assim, é meio complicado. Até tem um amigo, né, um pastor, que fala assim, se esse vizinho meu se converter, quando chegar lá no céu, eu vou dizer, Deus, coloque ele no outro bairro, que é para a gente não estar tão perto aqui, que já foi meio difícil lá. Então, mas é um universo tão grande, é um campo missionário tão grande, os nossos vizinhos. Isso. E a gente se fecha. A gente não conversa com eles. Nós somos crentes, carregamos a Bíblia, saímos para o culto, mas nós não falamos nem um bom dia para o nosso vizinho que a gente encontra na escada. Às vezes o melhor evangelismo é ser educado, né, cara? Entendeu? Aí você... Isso precisa existir, né? Mas então, assim, nós temos oportunidades, Deus nos chamou para isso, para as grandes e para as pequenas, oportunidades que Ele nos dá de ser uma testemunha, seja aqui, seja ali, seja do outro lado, ou até os confins da terra. Exatamente. Porque nós recebemos o poder do Espírito de Deus para poder fazer esse tipo de coisa, para ser testemunha, né? Então, é o que diz lá em Atos 1:8, né? Exatamente, para comunicar Ele. Ele. Sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunha minha aqui, ali, do outro lado, e até aos confins da terra, né? Isso linka muito com o que nós estamos conversando muito nos últimos dias, que é sobre sermos uma igreja missional, que não só olharmos para o que os missionários fazem, que são enviados para lá para fora, mas no nosso dia a dia comunicarmos o Evangelho, comunicarmos Cristo, né? E começando falando até mesmo do tema do ano da igreja missionária, né? Da sua mesa em casa até os confins da terra, porque Exatamente. a primeira pessoa para ouvir o Evangelho da nossa boca é a nossa esposa, Exatamente. Depois da nossa esposa, nossos filhos. Se você está ouvindo e você é mulher e você é casada, você para o seu marido, comunique o Evangelho dentro da sua casa até os confins da terra. Não adianta você ser bem-sucedido fora e dentro de casa, com a sua família,
você não ter sucesso nenhum. É isso aí. Bom, gente, estamos aqui caminhando para o final, finalizando mais um Isbel Talks. Foi muito bom estar com você aqui, pastor. Aprender com você aqui também, ver que seu coração está aquecido pela missão e que outras pessoas também sintam esse pacto no coração da parte de Deus aí para estar servindo juntamente com o Senhor e sua família e seus irmãos que estão lá em Moçambique, né? Eu gostei demais, foi muito bom poder participar com vocês aqui. A conversa foi muito boa, que Deus continue abençoando e usando vocês aí como um canal, né, de bênção para abençoar tanta gente que acompanha aí, né? Então, que Deus estenda a mão poderosa e conduza vocês sempre, em nome de Jesus, né? Amém, amém. Amém, gente. Tchau para vocês. Até a próxima. Finalizamos mais um Isbel Talks. É isso.